teu propósito para nossas vidas, Pai. Abençoa que esta mensagem possa encontrar guarida nos nossos corações e, mais do que isso, transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir e os nossos comportamentos, Senhor, em relação à nossa vida no dia a dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmão, essa é a quinta mensagem nesse texto e hoje eu quero falar sobre as consequências do pecado, tá? Quando as máscaras caem. Então, nós já falamos sobre a vida boa que o casal vivia lá no jardim, a presença do inimigo quando ele entrou lá para destruir aquela família, aquele relacionamento, e agora nós vemos as consequências disso. E quando eu falo que a máscara cai, os irmãos imaginem que todos nós usamos uma máscara invisível, tá? Esta máscara é a nossa maneira de esconder nossas falhas, nossos medos e vergonha. Essa máscara pode ser feita de muitas camadas, tá? Nós temos a máscara do orgulho, a máscara da falsidade, a máscara da dor. Todos os dias, ao nos apresentarmos ao mundo, nos esforçamos para esconder quem realmente somos, nos protegendo das consequências de nossos erros e vergonha que sentimos. Isso quer dizer que, de alguma forma, pessoas, o mundo, eles usam um certo tipo de máscara, e a máscara, ela era um instrumento dentro do teatro grego que eles usavam para apresentar ou fazer papéis de algum ator. Então, seria assim a pessoa colocar, por exemplo, uma máscara do Super-Homem, uma máscara do Homem-Aranha, uma máscara que ia representar aquele papel. Nós, no nosso dia a dia, temos esse hábito. Às vezes, sem querer, muitas pessoas usam a máscara. Por exemplo, aqui na igreja, ele usa a máscara do cristão, né? Lá na casa, é outra máscara que ele usa. Lá, talvez é a máscara do autoritário, né? Da pessoa difícil de lidar. Em outros lugares usa a máscara da falsidade ou a máscara da fofoca. Enfim, não é a realidade das pessoas, né? Já viu pessoas assim, que elas têm um comportamento na igreja, têm um comportamento na casa, têm um comportamento no trabalho, têm um comportamento na rua, eles se comportam de maneiras diferentes. Em cada ambiente que ele chega, ele usa um tipo de máscara, e é exatamente essa máscara que nós temos que derrubar aqui. Cristo veio, irmão, para remover a máscara da vergonha e nos libertar para ver a sua verdade. Porque a pergunta que eu faço para os irmãos aqui, né? Quando a máscara cair, tá? E ela cairá, você está pronto para enfrentar a verdade com Cristo ao seu lado? Imagina se Deus, qualquer um de vocês, fala assim: Senhor, pode passar aqui nesse telão 1 hora da minha vida, que eu não vou ter vergonha do que eu pensei, do que eu falei, do que eu fiz. Quantos de vocês aqui poderiam dizer isso? Deus passar um filminho de 1 hora aqui de você, mostrando quem você é de fato, né? Porque eu posso esconder dos outros quem eu sou, mas eu não escondo de Deus. Deus conhece. Quando eu digo eu te amo, Deus sabe se eu estou falando eu te amo de coração ou se eu estou falando eu te amo apenas de boca. Deus conhece eu sem a máscara, né? Então, de repente, eu posso estar usando uma máscara de pastor aqui com vocês, uma máscara que está ensinando, e posso não viver isso no meu dia a dia. Então, essa cena que nós vemos agora vai revelar o quê? As consequências horríveis do pecado. A gente sabe que o pecado é ruim. Quantos sabem que o pecado é ruim aqui? O pecado é ruim ou bom? Ruim. Mas o quanto esse pecado é ruim? Nós devemos sentir nesse texto as consequências trágicas do pecado e aprender a odiar o pecado e seus resultados, e especialmente no contexto da família. Odiar, mas crente odeia? Odeia.
Pecado tem que ser odiado, porque se você não odiar, você vai querer fazer amizade com ele. Entendeu? Não podemos ter amizade com o pecado. Então, dentre as inúmeras consequências horríveis do pecado, nós podemos destacar nesse texto que eu li para os irmãos 4 dessas características. E a primeira característica destrutiva do pecado é a vergonha. O verso 7 do capítulo 3 de Gênesis diz: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Aqui nós vemos a perda da inocência. A inocência do casal acabou. Ao se verem nu, um misto de medo e vergonha tomou conta de ambos. A vergonha surgiu então como percepção do pecado. Lembra que eu falei no domingo passado na Ana Agnórisis, né? Não é a Ana aqui, é a Ana Agnórisis, que é uma palavrinha grega para algo que você reconhece ou que você descobre e que muda a tua vida. Não é um reconhecimento comum e nem é uma descoberta comum. É aquela descoberta que muda a tua vida. É aquela informação que muda o seu jeito de pensar, que muda as suas atitudes. Então, os irmãos, vejam bem, o casal vivia no jardim inocente, mas quando eles desobedecem, eles descobrem algo, e não é algo bom, porque você pode descobrir uma coisa boa que muda a tua vida, e pode descobrir uma coisa ruim que destrói a tua vida. O que eles descobriram aqui? Destruíram a vida deles. Acabou com o relacionamento conjugal. A descoberta foi terrível. Imagina quando um dos cônjuges descobre que o outro traiu ele. Isso é uma descoberta traumática na sua vida. Ou quando um dos cônjuges resolve partir, ir para o céu mais cedo e o outro fica. É uma descoberta traumática. Você nunca se viu sozinho. Então existem descobertas. Você pode pensar agora, aqui, irmão, o motivo de você estar sentado aqui nessa noite é porque em algum momento da sua história você descobriu alguma coisa ou fez algo que fez você mudar para Uraí e fez você vir para cá. Alguma coisa aconteceu para você estar aqui e foi uma descoberta, foi um reconhecimento. Então o casal ele descobre isso, mas não foi uma descoberta boa, foi uma descoberta horrível que afetaria não apenas Adão, mas afetaria a humanidade inteira. Quando eles se viram nus, o primeiro sentimento que eles tiveram foi de vergonha. E aí nós temos pelo menos dois tipos de vergonha. Nós temos a vergonha negativa e a ausência de vergonha. A vergonha negativa é que está no verso 10, quando Adão diz que ouviu os passos do Senhor, ele se escondeu. Você se esconde quando você às vezes tem vergonha, nesse caso aqui é vergonha que ele teve. Isso é vergonha negativa. É a vergonha de que você fez alguma coisa errada e você não quer encarar a pessoa com quem você machucou, quem você feriu. Mas também, Jeremias 6:15, o profeta Jeremias 6:15, ele fala daquelas pessoas que não têm vergonha. E esses é pior. Por quê? Porque como ele não tem vergonha, ele não vai mudar de vida. Veja, eles se envergonham, ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo ficam corados. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados, quando eu os castigar, declara o Senhor. Esse nem mesmo ficam corados, assim, alguns traduções falam assim, eles nem mesmo sabem o que é ter vergonha. Isso é uma consequência do pecado. E quando a pessoa perde a vergonha, quando o homem perde a vergonha, quando a mulher perde a vergonha, irmão, é terrível, vocês sabem disso. A ausência de vergonha, então, impede o verdadeiro arrependimento. Jeremias 31:19, ele diz o seguinte, Jeremias 31:19, eu vou ler aqui na minha tradução, de fato, depois de desviar-me, eu me arrependi, depois que entendi, bati no peito, estou envergonhado,
e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Esse tipo de vergonha leva você ao arrependimento. A vergonha que devemos sentir, e essa vergonha que nós temos que sentir, não é a vergonha do nosso irmão, não é a vergonha do próximo. Essa vergonha é a vergonha que eu tenho que sentir diante de Deus. Adão se escondeu por vergonha, mas Jesus, conforme Hebreus 12:2, mas Jesus suportou a vergonha de toda a humanidade. Hebreus 12:12. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ele sofreu o desprezo da vergonha diante de Deus, para que eu e você hoje estivéssemos aqui vestidos. Porque a imagem que o irmão e os irmãos têm que ter de pecado, a imagem que nós temos que ter de pecado, é a imagem de uma pessoa sem roupa. Você já imaginou ficar sem roupa em público? Você ficaria com vergonha? Imagina que acontece um acidente lá e você acaba ficando sem roupa em público. Imagina a situação vergonhosa. Agora, essa é a imagem que Deus quer que nós tenhamos em relação a Ele. Porque Deus me vê nu. Quando eu peco, é como se estivesse nu diante de Deus. Por isso que Adão se escondeu. E é Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, quem nos cobre com o seu sangue. Nós recebemos vestiduras brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. E nós podemos nos achegar diante de Deus agora, porque nós estamos cobertos com o sangue de Cristo, com as vestimentas santas que Deus nos deu. Por isso nós não temos vergonha de nos aproximar de Deus. Devemos sentir extrema vergonha pelo pecado. Se você cometeu algum pecado que está te deixando com vergonha, porque o diabo está te acusando, saiba que podemos deixar aos pés da cruz toda a vergonha do pecado, se entregando totalmente àquele que morreu por nós e que hoje damos testemunho dele aqui. Não sei se você fez alguma coisa que te deixe envergonhado. Eu espero que ninguém faça. Mas se fez, eu espero que você sinta vergonha do que fez, porque existem aqueles que não sentem mais vergonha do que fez. Isso é difícil, porque se você não sente vergonha, você não vai se arrepender, você não vai mudar de atitude. Então, o primeiro resultado trágico da vida do ser humano é a vergonha. E se os irmãos verem, a cada dia que passa, o ser humano está mais sem vergonha. As mulheres estão mais sem vergonha, não aqui, do mundo aí fora. Mas não tem mais pudor, não se veste com moderação, não tem uma linguagem. As mulheres querem falar igual os homens aí fora, ficar falando palavrão. Não é? Os irmãos que convivem aí fora, não é esse tipo de diálogo que elas têm, que muitas mulheres têm, vou dizer todas. Mas o fato é que a vergonha está acabando, inclusive dentro das igrejas. Pessoas não têm mais vergonha de mentir, não tem mais vergonha de ficar falando mal da vida dos outros, não tem mais vergonha de fofocar, não tem mais vergonha de ficar dando calote nos outros, comprando não pagando, não tem vergonha, não tem mais vergonha de fazer coisa errada. Antigamente tinha, hoje não. Outra característica, a segunda característica do pecado, segunda consequência do pecado, Gênesis 3:7, é a religiosidade. Então juntaram folhas de figueira para fazer o quê? Cobrir-se. Quanto tempo, irmãos, você se cobrir com uma folha? Vamos pegar só uma folha de bananeira para nós aqui, vamos contextualizar. Quanto tempo aguentaria você enrolar numa folha de bananeira? Se eu tivesse roupa, quanto tempo vocês acham que dura essa roupa? Um dia, 2 dias?
3 dias? Não. Quantos dias? 1 dia. Imagina. Essa tentativa de Adão de se cobrir é o que nós chamamos de religião. Isso é religiosidade. O que é religião? Religião, do grego, do latim, significa religare, e é uma tentativa do homem se ligar a Deus novamente. É por isso que o cristianismo não é religião. Mas na televisão fala que é religião. Eu não tenho que ficar, eu não acredito na televisão. Eu acredito no que a Bíblia fala. Cristianismo não é religião. Por que o cristianismo não é religião? Porque nós não estamos aqui ensinando você como chegar até Deus. Nós estamos ensinando você como você chegar até Jesus Cristo, para que você chegue até Deus. Nós não estamos ensinando você tem que fazer A, fazer B, fazer obras para chegar até Deus. Nós não exigimos sacrifício dos irmãos aqui. Nós falamos assim: creia em Jesus Cristo. A leitura que como é que chama a menina que leu aqui, que eu esqueci o nome dela? Sofia. A leitura que a Sofia fez aqui foi o quê? O que Jesus falou? Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, todo mundo fala assim: toda religião leva a Deus, não é? O pessoal não fala assim? Que toda religião ela é um caminho que leva a Deus? Eles estão errados? Eles estão errados? Não estão errados. Porque a tentativa de toda religião é levar o homem de volta à restauração do que ele tinha perdido. Eles querem restaurar o homem. Então a religião realmente tenta levar até Deus. Só que o que eles não sabem é que eles nunca vão chegar lá. Essa é a diferença. Por que eles nunca vão chegar? Porque o caminho que eles estão tomando é como se você quisesse ir para São Paulo, que está aqui a leste, e a religião pega o caminho a oeste, para Foz do Iguaçu. Aí você pergunta para eles: onde vocês estão indo? Nós estamos indo para São Paulo. Aí você fala assim: não, São Paulo não é para aí. Não, é por aqui sim. Nosso líder disse que é por aqui. Religião é isso. A religião ensina o homem a subir, mas na verdade eles estão descendo. O cristianismo ensina, então, que você só pode chegar a Deus através de Jesus Cristo. A inutilidade da tentativa humana, a nudez de Adão e Eva não era apenas física, mas espiritual. Adão estava tentando cobrir o corpo físico, tipo mais ou menos assim, né? Ele falou assim: vamos nos cobrir de figueira, quem sabe Deus nem percebe que a gente está nu. Vamos enganar Deus. Você já viu aquela criança que você coloca lá o pote de sorvete na geladeira e fala assim: olha, isso aqui é para depois da janta. E aí depois você chega lá, metade do pote já está comido, a criança está toda lambuzada de sorvete, e você faz aquela pergunta, né? Quem foi? Você comeu o sorvete? Aí ela fala assim: eu não comi não. Tem certeza que você não comeu? Eu não falei que não era para comer não, eu não comi. Ela vai bater o pé, eu não comi. E você vai fazer: e a sujeira de sorvete na sua boca, na sua roupa? O que é isso aí? Não sei como é que veio parar isso aqui, né? Criança gosta de fazer essa jogadinha. Às vezes nós queremos fazer a mesma coisa. É o que Adão estava tentando fazer com Deus. Ao se esconder e colocar folha de figueira, ele estava tentando dizer assim: olha, Senhor, nós não estamos nus. Nós não estamos nus, está vendo? Não, mas não deu certo. Não deu certo, porque a nudez que Deus estava vendo em Adão não era só a nudez física, era a nudez espiritual. Adão estava nu perante Deus de forma espiritual. Não existem, meus irmãos, caminhos para Deus. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então nenhum recurso que nós procurarmos fazer, tá?
Então, para chegar até Deus, não vamos chegar. A única maneira de eu chegar até a Cristo é crendo nele como Salvador. Então, obras não vão salvar crente. Nenhuma obra que você fizer vai te salvar. Mas todas as obras que você fizer para a glória de Deus vão resultar em presentes na glória eterna. Amém? Todas as obras que você fizer. Outra coisa, no verso 8, terceira coisa, medo. Outro terrível, outro sentimento terrível que entrou por causa do pecado. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, escondeu-se na presença do Senhor. Deus, ele chega no jardim, lá no encontro habitual, todo dia Deus costumava encontrar com eles, mas eles não estavam lá. Sabe por que eles estavam lá? A amizade que existia foi quebrada. Onde é que eles estavam? Onde é que Adão e Eva estavam? Quando Deus chegou? Aonde? Escondido. Por que eles estavam escondidos? Porque eles desobedeceram, eles quebraram a confiança em Deus. E agora, somente na cruz, essa amizade vai ser restaurada por Jesus. Porque quando Jesus chegou aqui nesse mundo na cruz, ele acendeu as luzes da vida dos que estavam nas trevas para espalharem a glória de Deus. Desde aquele momento que Adão e Eva pecou, irmão, as trevas tomam conta da humanidade. Mateus 5, 14 e 16. Mateus 5, 14 e 16. Veja o que diz o texto. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. 15. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca ela no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. 16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique a seu Pai que está no céu. Nós vivíamos em treva, e só na cruz essa luz foi restaurada, porque Jesus nos ligou a Deus novamente, e agora através das nossas obras o mundo pode ver esse Jesus que opera na nossa vida. Quando Deus chama Adão, responsabilidade, aqui fala de responsabilidade e graça. Quando Deus chama Adão, ele chama o responsável, porque lembra que quando o diabo foi tentar, o diabo ele usa a serpente, depois ele usa a mulher e chega até o homem. Ele inverte a ordem, porque é Deus, homem, mulher, criação. O diabo usa a serpente na criação, fala com a mulher, fala com o homem, porque o diabo ele gosta de inverter as coisas. Mas quando Deus chegou no jardim, ele não chamou Eva, ele não chamou a serpente, ele chamou o responsável. E você, pai, você, mãe, um dia vai ser chamado diretamente por Deus, porque você é o responsável pelos seus filhos. Você é responsável pelos seus filhos. Não adianta você chegar a falar para Deus: meu filho não era isso, meu filho não. Não adianta. Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Ao mesmo tempo que nós vemos uma responsabilidade de Deus aqui, nós vemos graça também. Porque quando Deus tinha falado para Adão em Gênesis 2,17, ele falou assim: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Mas agora nós vemos Deus vindo até o homem, porque se fosse depender do homem até Deus, ele não vai. Então mostra que a graça de Deus, Jesus veio resgatar. A diferença do cristianismo para as religiões, como eu já disse, é que as religiões tentam levar o homem até Deus, mas no cristianismo é Deus que veio até o homem. É Deus que veio. Deus foi
Deus, o salmista diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho bom. Deus conhece. Quando nós estamos louvando Ele, Ele sabe que estamos fazendo isso de verdade. Quando Deus fala assim: Adão, onde está? Eu vi um pregador fazendo uma piada com isso. Ele fala assim: Deus tem senso de humor. Aí uma pessoa perguntou: por que Deus tem senso de humor? Porque Ele sabia onde Adão estava e perguntou: Adão, onde você está? Eu não sei onde que esse pregador achou o senso de humor nisso aqui. Porque quando Deus fala assim: onde está? Deus não estava fazendo piada com Adão. Porque tinha acontecido uma desgraça ali. A miséria, a morte entrou na humanidade. Então a pergunta, longe de Deus estar fazendo uma piada com Adão, era uma piada reflexiva. Era para Adão decidir onde eu estou de fato. E a mesma pergunta Deus está fazendo para você aqui nessa noite: onde você deu o seu nome agora? Onde está? Você está realmente aqui na igreja? Ou você queria estar em casa agora? Você tem prazer de estar aqui no meio desse povo? Você vem para a igreja, irmão, porque você tem prazer de ter comunhão com os irmãos? Ou porque você vem cumprir um ritual? Oh Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Nós não estamos aqui para cumprir ritual. Nós estamos aqui para adorar o Deus da vida. Glória a Deus, aleluia. Não, mas tem dia que a gente está cansado? Tem. Tem dia que nós não estamos dispostos a vir para a igreja? Tem. Mas eu vou, porque eu tenho um compromisso com o corpo de Cristo. Às vezes, irmão, a gente passa 2 horas, 2h30 assistindo um filme, ou 2, 3 horas conversando com alguém no shopping, mas a gente tem dificuldade de ficar dentro da igreja 1 hora, 2 horas, 2h30. Meus irmãos, se nós não temos prazer de estar aqui, como que eu vou querer viver no céu? Deus, onde que você está? Deus vai derrubar as nossas máscaras. Medo e a cruz. Adão teve medo de Deus por causa da sua nudez e pecado. Mas na cruz, Jesus tirou o medo do ser humano. E esse medo que Adão teve aqui, na língua hebraica, não é um medo assim, medo de altura, medo de sapo, medo de barata. Não é esse medo. Esse medo aqui é medo de terror. Sabe, pânico. Adão teve um terror, um medo de pânico na vida dele. Ele entrou em estado de pânico quando Deus chega. Eu não sei se você já ficou assustado assim, quando você fez alguma coisa errada, é porque você não fraco. E você não sabe o que fazer, né? Aquela hora que você quer. Esse dia eu estava lá levaram um chocolate para mim, e eu gostei do chocolate, aí eu fui lá na geladeira, né, e estava lá caçando mais, tranquilo, achando que estava escondido. Aí alguém chegou: o que você está fazendo aqui? Irmão, levou um susto. Levando um susto, porque eu estava tentando roubar um chocolate escondido. E quase morri do coração ali, né? Porque pensa que você está ali distraído, ali, né? Tentando caçar, achar onde é que está o ninho do negócio. Aí chegou o dono. Mas veja, Cristo, né? Adão e Eva, o medo que tomou conta de Adão e Eva foi removido por Cristo na cruz. O medo foi substituído pelo amor. 1 João 4,19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmão, eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. E esse amor de Adão, esse amor de Cristo na nossa vida, ele tira o medo
por exemplo, medo existencial. Medo existencial. Tem pessoas que ele não sabe qual é o sentido da vida dele. Por exemplo, qual é o propósito da minha vida? Tem gente que não sabe. O que acontece depois da morte? Não sabe. A minha existência tem sentido? Tem gente que não sabe. E se for tudo em vão? A pessoa tem esse medo existencial. Ela não sabe por que ela existe. E aí, as pessoas entram em depressão, entram em transtorno de pânico, e é TDAH, é um monte de PH, né? Enfim, um monte de letra que tem para justificar esse medo existencial. Mas o cristão que está aqui não tem esse medo existencial, porque nós sabemos exatamente por que estamos aqui. Medo relacional, não tem mais. O que é medo relacional? Tem pessoas que têm medo porque como ele teve um problema lá no passado, ou às vezes o pai dele não tratou ele bem, ou a mãe dele maltratou, ou ele tem medo de se relacionar com pessoas, porque ele tem medo de ser excluído, ele tem medo de traição, ele tem medo de abandono, tem medo de intimidação. Nós não temos esse problema aqui, porque Deus nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos abandonar. E eu quero caminhar para o final aqui, para o quarto ponto, conflito conjugal. Verso 3:11. Quem lhe disse que você estava nu? Deus falou assim: você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibiu de comer? E aí, irmão, é aqui que começa a história. Negação de culpa. Deus fez perguntas retóricas a Adão e Eva, dando-lhes a chance de confessar. Como Deus pergunta assim: você comeu? Deus está dando a chance deles confessar. Senhor, eu comi, pisei na bola, falhei, errei, confesso. Quando o pai pergunta para o filho que está todo lambuzado de bolo ou de sorvete que não devia ter comido: você comeu do sorvete aqui? O pai está dando a chance para o filho confessar. O meu colega de trabalho, ele fala para o filho mais velho dele, falou uma vez, ele já entrega tudo, né? Então assim, agora a filha mais nova, que tem 12 anos, diz que a menina, ela tinha 5 anos quando ela fez uma coisa errada. Ele falou que ele levou quase 2 horas para convencer a menina a admitir que errou. Eu falei assim: puxou você não aceita o que é. Você comeu? Não, não comi. Você comeu? Não. Ele foi apertando, até que ela confessou. Mas ela negou até a última instância, com 5 anos de idade. E aqui nós vemos Adão negando, né? E olha que esse é o marido que toda mulher quer, né? Coloca lá para nós, lá, Gênesis 3:2. O homem disse: o que o homem disse? Por que ele errou? Aí, ó, eu estava bem. Deus foi fazer eu casar. Né? A mulher, e pior, ele culpou 2 de uma vez, né? A mulher que tu me deste, ou seja, a mulher errou, porque o Senhor me deu, eu não pedi. É ou não é uma atitude humana isso? Da gente negar as coisas? A gente não admite que erra. Nós não queremos admitir que somos errados. Nós não queremos admitir que falhamos na educação dos nossos filhos. Não queremos admitir que falhamos no nosso relacionamento conjugal. Não queremos admitir que falhamos na nossa comunidade como igreja. Não queremos admitir que nós falhamos no nosso trabalho. Nós não admitimos falha. Mas não adianta, Deus conhece. Deus conhece. Essa atitude reflete o egocentrismo. Isso me faz lembrar do leão. O leão casou na floresta, convidou todos os animais, o rato. Aí o ratinho chegou lá, fez um cheque para dar de presente. Chegou para o leão e falou assim: boa sorte, irmão. Deu um cheque para o leão. Boa sorte, irmão. O leão fechou a cara e falou assim: ô rato, eu convidei você para o meu casamento, rapaz. Mas que história é essa de irmão? Eu nunca fomos irmão. Aí o ratinho olhou para ele e falou assim:
Eu também já fui leão antes de casar. Virou um rato depois. Eu também já fui leão. Boa sorte, irmão. Porque Adão covardemente culpa Eva por consequência de Deus. Ele não assume a responsabilidade, mas joga a culpa sobre os outros, o que traz a desordem nas relações conjugais. Hoje, vemos isso de forma prática. Homens que abdicam da sua autoridade e se tornam tiranos, enquanto as mulheres usurpam a autoridade ou se submetem à opressão. Então, ao mesmo tempo que você tem homens que não tomam a iniciativa de homem, nós estamos vivendo uma crise de masculinidade, de muitos homens não sabem o que fazer mais, que antigamente era diferente. O pai olhava para o filho e disse: seja homem, rapaz. Ele já entendia. Hoje, se você falar isso para algum jovem, para muito jovem, ele não sabe o que quer dizer isso, não. No ano passado sabia o que é ser homem. Mas onde é que está a origem disso aí? Está lá no Jardim do Éden. Adão foi o primeiro. Ele foi covarde. Ele jogou a mulher e falou assim: mata ela, você não mata eu não. Né? Esse é o marido, né? O pecado gerou um distúrbio no relacionamento conjugal, mas Cristo veio para restaurar isso. Então nós temos aqui um contraste entre Adão e Cristo, é claro, né? Adão culpou Eva para não assumir a culpa, enquanto Cristo assumiu a culpa de todos, mesmo sem ter. O primeiro, Adão entregou Eva à morte. Cristo morreu pela morte. Cristo trouxe a restauração que Adão não trouxe. E em Cristo os homens podem ser os líderes em Cristo os homens podem ser os líderes que Adão não foi, e as mulheres podem ser submissas como Eva nunca foi. Faltou submissão em Eva na jardim, e faltou autoridade em Adão. Mas nós podemos, o padrão, irmão e irmã, jovens, as moças, o padrão de homem que você tem que procurar é Cristo. Ah, mas você vai encontrar alguém como Cristo? Não. Você tem que pelo menos encontrar alguém que tenta se parecer com Cristo. Porque se você não quer casar porque o seu pai era ruim, porque você conheceu alguém que era assim, eles não são padrão. Os pais, se todos nós tentarmos imitar Cristo, nós vamos ser bons pais. Se todas as mães tentarem imitar a igreja, vão ser boas mães. Para a glória de Deus. Quando enfrentamos problemas no casamento ou em outras relações, devemos procurar na raiz da questão o egocentrismo e a disposição de servir ao outro. Todo problema que você tiver no seu casamento, normalmente vai estar relacionado a um ego dentro de nós e a incapacidade que nós temos de servir ao outro. E lembrando aqui, eu não estou me referindo àqueles 3 tipos de relacionamento: de um homem canalha, de um homem abusador e de um homem psicopata. Estou me referindo a esses caras. Esses aí não entram dentro dessa estrutura de casamento, porque eles nem homens nesse sentido são, biblicamente. Eu estou falando do relacionamento comum, onde não tem essa relação de abuso dentro de casa, e nem tem essa relação de um homem ou de uma mulher que trai o outro assim por qualquer motivo, qualquer coisa, né? Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de nós aqui. Todo problema que nós aqui tivermos dentro de nossas casas, em relacionamentos conjugais, é porque nós estamos mais olhando para o nosso ego do que para o outro. Porque nós ficamos machucadinhos, porque nós ficamos feridos, porque nós sentimos, então nós nos sentimos ofendidos e não queremos voltar atrás. Então pense nisso. Eu vou dizer assim: o problema do teu relacionamento está em você e não no outro. Quando você entrar no casamento, já entra sabendo disso. O problema sempre vai estar em você. Já viu aquele ditado que se um não quiser, dois não brigam? Já viu? Quantos
aqui essa semana, vocês lembram que eu falei da colocar a coroa no chão, né? Domingo passado? Lembra? Quantos aqui essa semana teve a oportunidade de colocar a coroa no chão e colocou? Meteu a coroa na cabeça e falou assim, aqui não, eu tenho razão, eu estou certa, eu estou por cima da razão. Responda, você teve a oportunidade de tirar a coroa essa semana e colocar no chão? Se não teve, não adianta você falar para mim que teve, irmão, porque a máscara vai cair. Sabe por que a máscara vai cair? Não, o pastor Israel não vai tirar a máscara de você, é Deus que está tirando a máscara de você. Não adianta, minha serva, você querer me enganar na minha casa, que não vai dar certo. Eu conheço o teu coração, meu servo, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é. Antes de você pensar, eu já sei o que você vai pensar. Irmão, nós não enganamos Deus. Então é melhor a gente tirar a coroa, deixa a máscara cair e falar assim, eu errei, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa. É mais fácil, é mais bonito. Amém? A queda revela a nossa tendência de evitar a responsabilidade e projetar a culpa nos outros. Por isso que a gente joga a culpa nos outros. A culpa é a vergonha que surge do pecado, né? A culpa e a vergonha que surge do pecado apontam para a nossa necessidade de redenção. A culpa, em Gênesis 3, nos ensina sobre a importância da responsabilidade nas relações. Em Cristo, somos chamados a restaurar as relações, assumindo a responsabilidade e buscando paz e reconciliação. E a mensagem que eu deixo para você aqui nessa noite é que você seja um reconciliador. Glória a Deus. Não seja um promotor de discórdia. Seja um reconciliador de Deus aqui nessa noite. O pecado é horrível e devastador. Temos a tendência de minimizá-lo. Para encerrar, Mateus 5, 29 a 30. O conselho de Jesus: se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e lança fora de ti, pois melhor te é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança de ti, pois melhor te é que se percam os teus membros do que todo o teu corpo vá para o inferno. Jesus está usando aqui uma figura de português, na língua portuguesa, que chama de hipérbole. Tá? Hipérbole, para quem não sabe, é um exagero. Né? Quando eu quero enfatizar alguma coisa, eu exagero. Por exemplo, quando você fala assim, olha, eu estou morrendo de fome. Não pode você estar morrendo de fome, você só está expressando isso. Ou você fala assim, eu estou com uma fome de leão. Né? O outro vai entender que você está com muita fome, isso é uma hipérbole. Você está exagerando. O que Jesus está falando aqui, irmão, é que você não pode brincar com o pecado. Quando ele fala assim, se o teu olho pecar, arranca ele fora. Ele está pedindo para você pegar lá uma faca e arrancar o olho fora. Mas ele está falando para você assim, leva a sério quando você vê alguma coisa pecaminosa e você gostou. Leva a sério quando você colocar a mão em algo que não lhe pertence. Corta a mão fora. Ou seja, toma uma atitude radical. E eu poderia dizer, quando a tua língua falar alguma coisa, corta a língua fora. Quando sair alguma coisa impura da tua boca, corta a língua, irmão. É melhor você ficar mudo e entrar no céu do que falando e entrar no inferno. Que Deus nos abençoe. Quando nós vamos orar e os irmãos